Nasci em 1896, na Bielorrússia, país que fez parte da extinta União Soviética, e morri em 1934, de tuberculose, aos 37 anos. Eu era membro de uma família com uma situação econômica bastante confortável e uma das mais cultas da cidade. Formei-me em Direito, trabalhei como professor e pesquisador nas áreas de Psicologia, Pedagogia, Filosofia, Literatura, Deficiência Física e Mental. Com Leontiev e Luria, formei um grupo de jovens intelectuais da Rússia pós-revolução que buscavam uma nova psicologia. Embora minha produção não tenha sido um sistema explicativo completo, ela foi vasta. Escrevi cerca de 200 trabalhos científicos, que foram pontos de partida para inúmeros projetos de pesquisas posteriores. Os temas dessas publicações vão desde a neuropsicologia até a crítica literária, passando por deficiência, linguagem, psicologia e educação. Uma forma muito interessante da gente entrar na concepção do Vygotsky sobre desenvolvimento é uma questão que ele chamou de planos genéticos de desenvolvimento, que é uma ideia de que assim, o mundo psíquico, o funcionamento psicológico não está pronto previamente, quer dizer, não é inato, não nasce com as pessoas, mas também não é recebido pelas pessoas como um pacote pronto do meio ambiente. Então o Vygotsky é um autor, como outros, por exemplo o Piaget, o Vallon, que é um autor chamado interacionista, porque ele leva em conta coisas que vêm de dentro do sujeito e coisas que vêm do ambiente e tal. Mas a postulação interacionista do Vygotsky ganha vida se a gente prestar atenção nesta questão dos planos genéticos que ele postula, porque ele fala em 4 entradas de desenvolvimento que juntas caracterizariam o funcionamento psicológico do ser humano, né? Então uma é a filogênese, que é a história da espécie humana, outra é a ontogênese, que é a história do indivíduo da espécie, outra é a sociogênese, que é a história cultural do meio cultural onde o sujeito está inserido, e outra é a microgênese, que é um aspecto mais microscópico do desenvolvimento. A invenção e o uso dos signos como meios auxiliares para solucionar um dado problema psicológico, tais como lembrar, comparar, relatar, escolher, é análoga à invenção e o uso de instrumentos, só que agora no campo psicológico. A ideia de mediação é a ideia mesmo de intermediação, de ter uma coisa interposta entre uma coisa e outra, né? E no caso do ser humano, a ideia básica do Vygotsky é que a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas é uma relação mediada. A mediação pode ser feita através de instrumentos e de signos. A mediação por instrumentos é o fato de que a gente se relaciona com as coisas do mundo usando ferramentas ou instrumentos intermediários. Então, por exemplo, eu vou cortar um pão, eu uso uma faca para cortar o pão. Claro, eu posso também arrebentar com a mão, mas eu uso uma faca para cortar o pão. Ou eu vou cortar uma árvore, eu uso um machado ou uma motosserra e tal. Então, esses instrumentos da tecnologia estão fazendo uma mediação entre a minha ação concreta sobre o mundo e o mundo. Os signos são formas posteriores de mediação que fazem uma mediação de natureza semiótica, que a gente chama simbólica, né? Que fazem uma interposição entre o sujeito e o objeto de conhecimento, por exemplo, entre o sujeito humano, o psiquismo e o mundo, o eu e o objeto, o eu e o mundo, de uma forma que não é concreta como a gente faz com os instrumentos, mas é de uma forma simbólica, né? Então, tem uma primeira forma de signos que ainda tem uma existência concreta. Por exemplo, banheiro feminino e masculino nas portas de sanitários. Tem um chapéuzinho para homem e um guarda-chuvinha para mulher. Isso é um signo, quer dizer, é uma coisa que representa a ideia de feminino e masculino e todo mundo compartilha dessa representação, quer dizer, os usuários do sistema sabem que aquilo quer dizer homem, aquilo quer dizer mulher e acertam a informação, né? Tomam posse da informação de uma forma adequada. O fato de eu trocar o anel de dedo para lembrar que eu tenho que telefonar para alguém, por exemplo, não é o próprio ato de telefonar, não está ligado diretamente ao ato de telefonar, é uma informação de natureza simbólica que está interposta entre a intenção de fazer alguma coisa e a própria ação, né? São construídos culturalmente, quer dizer, não é que o sujeito inventa signos
por si próprio. Ele desenvolve a capacidade de representação simbólica inserido numa cultura que fornece para ele material para ele desenvolver esse campo do simbólico. E o principal lugar cultural onde isso acontece é na língua. Quer dizer, todos os grupos humanos têm uma língua, e a língua é o principal instrumento de representação simbólica de que os seres humanos dispõem. Aqui é importante a gente fazer uma digressão, porque a gente geralmente fala em linguagem. Na verdade, quando a gente fala em linguagem, no pensamento do Vygotsky, nas relações pensamento e linguagem e tal, o termo melhor, na verdade, seria língua, porque não é de qualquer linguagem que ele está falando, não é, por exemplo, a linguagem da dança, a linguagem dos gestos, a linguagem facial, mas é a língua mesmo, a fala, o discurso. Como todos os grupos humanos têm uma língua, esta língua é um objeto de atenção primordial do Vygotsky, né, e vai ser muito importante para ele para pensar o desenvolvimento do pensamento e tal. As relações entre desenvolvimento e aprendizagem são um aspecto bem importante da teoria do Vygotsky, porque ele trabalha muito nesta área de psicologia ligada à educação e tal, e por causa de um postulado básico da teoria dele, que é o fato de que o desenvolvimento se daria de fora para dentro, né? O desenvolvimento humano, por causa da importância da cultura, por causa da importância da imersão do sujeito num mundo humano em volta dele e tal, a ideia de que o desenvolvimento se dá de fora para dentro é tão importante para ele, e, portanto, a aprendizagem aparece como uma coisa extremamente importante na definição dos rumos do desenvolvimento, né? Então, para o Vygotsky, a aprendizagem é que promove o desenvolvimento. É porque o sujeito aprende, porque ele faz coisas no mundo que fazem com que ele aprenda, é que ele se desenvolve. Então, é como se a aprendizagem puxasse o desenvolvimento do sujeito, e isso também está atrelado à ideia de que o caminho do desenvolvimento está em aberto, né? Quer dizer, como a cultura em grande medida vai definir por onde o sujeito vai, e também a especificidade de cada sujeito vai ser definida na sua interface com o mundo, nas suas experiências de aprendizagem, nos seus procedimentos microgenéticos, como a gente viu anteriormente. Então, o fato de aprender é que vai definir por onde o desenvolvimento vai se dar, né? É interessante a gente pensar que esse é um ponto bem forte de contraponto entre o Vygotsky e o Piaget, porque para o Piaget, como o desenvolvimento se dá mais de dentro para fora, tem um motor endógeno de desenvolvimento que impulsionaria o desenvolvimento psicológico, para o Piaget esse movimento é o oposto, quer dizer, por desenvolver-se é que o sujeito pode aprender, né? Então ele aprende porque ele está em determinado estágio de desenvolvimento. E para o Vygotsky é mais ao contrário, que ele se desenvolve porque ele aprende. Um aspecto muito importante da teoria do Vygotsky com relação ao desenvolvimento é a ideia dele de que o desenvolvimento deve ser olhado de maneira prospectiva e não retrospectiva. Isto é, deve ser olhado para frente, para aquilo que ainda não aconteceu. Normalmente a gente olha para aquilo que já aconteceu, que já passou. Então a gente pergunta, seu filho já sabe amarrar sapato? Esse bebê já senta? Essa criança já aprendeu a ler e escrever? Então a gente se refere ao já, aquilo que já está consolidado, que já terminou, já está pronto na criança. Mas aquilo que está em processo, que está por acontecer, é ali que vai acontecer a intervenção pedagógica, a ação educacional de qualquer tipo, e também é ali onde o desenvolvimento está efervescente, está fervendo em termos de um fenômeno a ser compreendido pelo estudioso do desenvolvimento, né? Então, para esta questão, quer dizer, esta ideia básica do Vygotsky, na verdade, toma corpo num conceito que é típico da teoria dele, que é muito conhecido, que é o conceito de zona de desenvolvimento proximal ou potencial. Para explicar essa zona, ele trabalha com dois outros conceitos. Ele fala no nível de desenvolvimento real, que é o nível de desenvolvimento até o qual a criança já chegou, que é o tal do desenvolvimento passado, ou olhar retrospectivo, quer dizer, aquilo que ela já tem. Na outra ponta, a gente teria o que ele chama de nível de desenvolvimento potencial, que é aquilo que a criança ainda não tem, mas que a gente pode imaginar que está próximo de acontecer, né? Que está num horizonte próximo, não muito longínquo. Geralmente a gente sabe que estão tão próximas porque a criança consegue
se relacionar com aqueles objetos de conhecimento e de ação, não autonomamente ainda, mas com ajuda, com instrução do outro, com a intervenção de um parceiro mais experiente. Então, o fato de que ela não faz sozinha, mas faz com ajuda, identifica que aquilo pertence a um plano de desenvolvimento que está próximo de se consolidar, né? E daí, entre aquilo que já está pronto e aquilo que está presente em semente, é que o Vygotsky localiza essa chamada zona de desenvolvimento proximal, que é um pedaço do desenvolvimento que permite, quer dizer, que é o mais interessante em termos de desenvolvimento, porque é onde o desenvolvimento está acontecendo agora, e é o que permite a intervenção, quer dizer, é ali que a gente pode pôr o dedo para operar transformações. A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação. Funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Piaget é considerado, dentre os autores da psicologia, como um dos mais importantes. Ele já foi até chamado de Einstein da psicologia, né? Não é exagerado dizer que, digamos, que os dois maiores e mais importantes autores da psicologia são Freud, por um lado, e Piaget, por outro. A importância da obra do Piaget é decorrência de vários pontos. Primeiro, é decorrência da influência desta obra durante o século XX inteiro, notadamente na psicologia da inteligência, né? Sendo que o tema essencial do Piaget é a psicologia da inteligência. Por um lado. Por outro lado, a importância do Piaget vem também do volume da obra dele, né? São por volta de 70 livros, inúmeros artigos, inúmeros temas relacionados à inteligência que foram abordados por ele. Então também, digamos, o volume da obra de Piaget, né? A consistência da obra de Piaget também, digamos, faz com que ela seja extremamente importante. E finalmente eu diria que a obra de Piaget é essencial porque, sem a inteligência um tema, digamos, que se reencontra em qualquer abordagem psicológica, e sendo a teoria dele muito consistente em relação a esse tema, acaba se utilizando Piaget não apenas na perspectiva intrínseca da inteligência, mas também em outras, como afetividade, moral e, evidentemente, educação. O que Piaget fez? Basicamente, a obra dele trata da questão do desenvolvimento da inteligência e da construção do conhecimento. Inclusive, ele batizou a sua teoria de epistemologia genética. E visa responder a uma pergunta básica, que é a seguinte, né? Como é que os homens constroem conhecimento? Ou seja, como é que... Bem, a obra piagetiana cunhou um número grande de conceitos. E, evidentemente, é bom a gente, digamos, explicitar alguns, que são centrais. Então, eu começaria pelo conceito de assimilação, né? Piaget retira o conceito de assimilação da biologia e, na sua psicologia, a assimilação significa o seguinte, ou seja, quando uma pessoa vai entrar em contato com o meio, com o objeto de conhecimento, ela retira desse objeto de conhecimento algumas informações, e essas informações retidas são essas e não outras, porque existe uma organização mental. Então, na verdade, assimilação significa interpretação, ou seja, ver o mundo não é simplesmente olhar o mundo, mas é interpretá-lo, assimilar, ou seja, tornar seu alguns elementos do mundo. Portanto, isso implica necessariamente em assimilar algumas informações e deixar outras de lado. Outro conceito central na obra de Piaget é o conceito de acomodação. Acomodação significa o seguinte: as estruturas mentais, entenda-se por estrutura mental a organização que a pessoa tem para conhecer o mundo, é capaz de se modificar para dar conta das singularidades do objeto. Portanto, se juntarmos agora a assimilação e a acomodação, nós vamos ter que conhecer o objeto, é assimilá-lo, mas como esse objeto oferece certas resistências ao conhecimento, a organização mental se modifica e a essa modificação dá-se o nome de acomodação. Por isso que
Equilibração vem, como seu nome indica, a ideia de equilíbrio, ou seja, o sujeito que entra em contato com um objeto novo pode ficar em conflito com esse objeto novo, no sentido de desequilibrado, né? Na verdade, a equilibração serve aqui de metáfora, né? Quer dizer, o objeto não se deixa conhecer facilmente, ele tem algumas coisas diferentes, singulares, então o sujeito fica em conflito, desequilibrado, digamos assim, né? Para conhecer esse objeto, então, ele tem que acomodar-se a esse objeto, ou seja, modificar-se para dar conta desse objeto. E nesse processo é a busca, digamos, do equilíbrio, né? Então, o equilíbrio, na verdade, é a estabilidade da organização mental que dá conta do conhecimento. Os grandes estágios que Piaget definiu foram 3. O primeiro estágio, chamado de sensório-motor, que vai de 0 a por volta de 24 meses, 2 anos de idade. Após esse estágio, um novo estágio que se chama de pré-operatório. Esse estágio pré-operatório vai, em média, de 2 anos de idade a 7 anos de idade. Após esse segundo estágio, vem o terceiro e último, chamado de estágio operatório. Então, esse estágio operatório vai de 7, 8 anos de idade até o fim. Dentro do estágio operatório, Piaget fez uma divisão entre operatório concreto e operatório formal, sendo que o operatório concreto vai de 7 a 11, 12 anos de idade em média, e o operatório formal, que é o mais evoluído de todos, de 12 anos em diante. Essa fase do desenvolvimento de 0 a 2 anos é extremamente rica, e que, portanto, a inteligência começa a se estruturar e a mostrar, digamos, o seu valor muito antes da linguagem. E, portanto, nesses 2 anos de vida, de 0 a 24 meses, uma série de conquistas praticamente cotidianas são feitas, uma série de pequenos passos são dados, pequenos passos e conquistas essas que justamente preparam a possibilidade da criança falar. Para Piaget, esses 2 primeiros anos de vida são absolutamente essenciais, porque a criança percorre uma complexidade de evolução absolutamente inimaginável. Para dar conta desta ideia, alguns conceitos são essenciais, notadamente o conceito de objeto. Tudo leva a crer, segundo as informações de Piaget, que quando a criança nasce, ela não tem clareza de que no objeto onde ela no universo na qual ela se encontra, há objetos, e que ela, inclusive, é um objeto entre esses objetos. Por isso, ela precisa construir a noção de objeto. E, nesta construção, uma fase essencial que chama a fase do objeto permanente. O que é o objeto permanente? O objeto permanente é aquele objeto que, embora eu não veja, sei que ele ainda existe. Ou seja, a atribuição de existência do objeto, apesar de estar fora do meu campo perceptivo. Com 2 anos de idade, há a mudança de estágio, né? Como eu disse, a mudança de estágio significa que a qualidade da inteligência se modifica. Então, Piaget cunhou o nome de estágio pré-operatório. Mas também poderíamos chamar esse estágio de estágio da representação. Então, o conceito essencial desse estágio é de representação. O que é representação? Representação é a capacidade de pensar um objeto através de um outro objeto. Por exemplo, se eu falo a palavra casa, eu estou utilizando esse som, casa, para remeter a algo que não é esse som, evidentemente, mas que é o objeto. Veja bem, o que é interessante na teoria de Piaget é que ele vai chamar uma determinada fase de pré-operatória e a fase sucessiva de operatória. Portanto, a questão da operação é central. E como eu disse, Piaget vai ver na fase pré-operatória essencialmente o que falta para a criança ser operatória. Então, por isso temos que definir o conceito de operação. Não, o conceito de operação, tecnicamente, é o seguinte: é uma ação interiorizada reversível. Então, vamos explicar esses 3 termos.
Ação significa ação, ou seja, manipular o mundo, trabalhar o mundo, agir sobre o mundo. Isso, a ação existe evidentemente desde o nascimento. Mas é ação interiorizada. Portanto, é ação através da representação, o que significa ação interiorizada. Agora eu vou mexer no mundo, mas através da representação desse mundo. Então, uma coisa é eu pegar essa câmera e colocar em outro lugar, é ação. Ação interiorizada será eu imaginar colocar esta câmera em outro lugar, mas não colocar essa câmera. Estou imaginando que eu estou fazendo isso através das imagens que eu tenho desta câmera. No sensório motor, a criança tem ação. No pré-operatório, a criança tem ação interiorizada. E no operatório, ela tem ação interiorizada reversível. E reversível significa o seguinte: é a possibilidade de, em imaginação, na cabeça, de forma interiorizada, pensar a ação e a anulação dessa mesma ação. Ou seja, reversível significa eu posso pensar o que eu fiz e voltar exatamente ao ponto de partida. A diferença entre o operatório formal e o operatório concreto é a seguinte: os dois são operatórios, portanto os dois têm ação interiorizada reversível. Só que, no operatório concreto, a criança faz uso desta capacidade operatória apenas em cima de objetos que ela possa manipular ou de situações que ela possa vivenciar ou lembrar a vivência. Enquanto, no período operatório formal, ela vai trabalhar agora com puras hipóteses. Ou seja, agora ela vai ser capaz de aplicar a sua lógica a objetos, contextos que sejam puramente hipotéticos, por exemplo, um foguete na Lua ou não sei o que em Marte, tá certo? E também totalmente estranhos à sua vivência. Então, na verdade, a diferença é um grau de abstração. Mas que no Colégio Aliás tem uma tradução clara, né? Os problemas de matemática que são colocados às crianças, digamos, de primeira a quarta série, costumam ser complexos, mas sempre concretos. É alguém que compra não sei quantas bananas, vende a metade, um preço X, um preço Y. Né? São sempre a matemática aplicada em cima de objetos. Mas é preciso esperar a quinta série, em geral, ou seja, por volta de 11, 12 anos, para que no colégio se introduza a álgebra. Notadamente a ideia de variável. O que é a variável? A variável é pura forma. O x, o y é pura forma. Isso é típico do operatório formal.